Como que você resolve um problema político? Conversando, dialogando, com a cabeça aberta, entendendo que Estados Unidos tem uma dor que precisa ser resolvida, o mundo tem uma dor que precisa ser resolvida. O que todo mundo junto pode fazer para poder resolver isso? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast, episódio número 73. Hoje com a segunda visita da minha amiga Amanda, uma pessoa que não toma água. O que vocês acham de uma pessoa que não toma água? Será que é normal essa pessoa? É normal. Toma chá, e é verdade, gente. Ó, desde criança, ela só toma chá. Outra pergunta, Amanda. O que você está achando dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos? Quem vence? É uma loucura, né? Tá movimentando todo mundo, porque não é só entre China e Estados Unidos. E confesso que eu acho que quem ganha isso é a China, hein? Será? É mais pertinente. Mas para ouvir uma opinião mais segura, uma opinião mais embasada, eu convidei pela terceira vez. Uma pessoa, quando vem aqui 3 vezes, gente, é porque é muito bom e é porque é muito bem avaliado por vocês. Professor Flávio Crozara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade de estar aqui de novo. A gente veio nos primeiros episódios, falou um pouco sobre mercado, viemos uma segunda vez para poder bater um papo também sobre mercado de capitais, e agora com toda essa confusão que está acontecendo no mundo, eu acho que tem muita coisa para a gente poder destrinchar aí e trazer de informação importante para o pessoal. Professor, está mais difícil atuar na atividade principal que o senhor atua de coordenar grandes fortunas nessa volatilidade do mercado? Eu acredito que, sim, está mais difícil, mas isso acaba sendo muito bom para o mercado, porque consegue separar aventureiro de quem realmente tem conhecimento para poder entregar. Porque quando as opções de mercado são muito fáceis de ser selecionadas, sendo bastante sincero, nem o meu cliente precisa de mim. Ele precisa na hora que a situação fica complicada. Aí realmente entende o valor do trabalho que a gente consegue desenvolver. Mas como eu falei, eu acho que isso aí é muito bom para o mercado. Os grandes saltos, inclusive nas minhas operações, na minha carreira, aconteceram exatamente nos grandes problemas que nós tivemos. Crise de 2008, subprime, né, de 2008, a crise sanitária de 2020, antes disso, 2002, 98, da Rússia, Torres Gêmeas. Então, isso aí é que trouxe um diferencial que acaba trazendo valor para o trabalho que a gente entrega. Professor, aqui de longe a gente acompanha o que vê na mídia, mas você está há muito tempo no mercado e sabe o que vem acontecendo. Essa guerra comercial, qual foi a causa? Ela começou agora, mas ela tem uma justificativa que provavelmente não é de agora. Essa história, apesar de a gente conseguir enxergar agora só o que está acontecendo na situação, porque é o que aparece na mídia. De repente, Donald Trump assume pela segunda vez o mandato de presidente da presidência da República dos Estados Unidos e começa a trazer uma tributação, dando tiro para todo lado para ver o que acontece. Mas isso aí é um problema que acontece desde Bretton Woods. No final da Segunda Guerra Mundial, quando teve a adoção do padrão dólar como sendo a moeda mundial, a conversão principal mundial, a única possibilidade de tornar o dólar como o padrão mundial é se os outros países tivessem acesso à moeda norte-americana. E a possibilidade que tem de outros países que não têm a impressora de dólar terem acesso ao dólar é uma balança comercial desfavorável para os Estados Unidos. Então, a partir do momento em que os Estados Unidos compram uma quantidade de produto de outros países e vendem menos do que aquilo que comprou, ele está transferindo dólar para esse país. É isso que está acontecendo. Só que para isso poder acontecer, no curto prazo, é um espetáculo para os Estados Unidos. Eles têm o domínio do dinheiro mundial. Mas a longo prazo, isso vai criando um endividamento. E esse endividamento chega num ponto tal que tanto o endividamento interno dos Estados Unidos quanto o endividamento internacional, ele fica insustentável.
A expectativa, até a Moody's, que é uma das 3 maiores agências de classificação de risco do mundo, fez na semana passada, semana retrasada, não lembro direito, é que até 2035, os Estados Unidos têm algo em torno de 120% a 130% do PIB de dívida. Entenda que o produto interno bruto é o que o país consegue gerar de riqueza. Se ele deve 120%, 130% de tudo que ele consegue gerar de riqueza dentro do próprio país, a economia é insustentável. Ele E não não vai vai dar conta demorar de muito, né, pelas contas, então. 10 anos. É Nós estamos muito falando pouco de tempo. 10 Tá aí, anos. É um batendo na prazo porta. relativamente curto para um país. Isso aí É uma é amanhã. potência. Então, realmente, hoje está em 98% já. Então, não é que hoje está folgado, não. Hoje está em 98% do PIB. E aí o que acontece é que, no momento de pagamento disso, é que nós vamos ter um problema sério. Tanto que, pela primeira vez nos últimos... Desde 1917, os Estados Unidos têm uma classificação de risco AAA. Ou seja, é a melhor classificação de risco que tem. Qual que é a chance dos Estados Unidos dar o calote numa dívida? É desprezível, é praticamente zero. É AAA. Pela primeira vez desde 1917, ou seja, nós estamos falando aí de 110 anos, nós tivemos um downgrade, uma redução da classificação de risco dos Estados Unidos. Ele passou de AAA para AA1. Então, é a primeira vez. Olha, a primeira vez que isso acontece é muito complicado. A segunda vez não vai ser tão difícil mais. Tá? Mas a primeira vez que reduzir, depois de 100 anos, alguém chegar e falar, olha, o seu grau de risco já não é mais tão bom quanto era antes, você tem alguma chance agora de dar calote na dívida, é bem complicado. E pelo que o senhor falou, isso é bem alto, né? É bem previsível. 10 anos está aí batendo na porta. E seria assim que a China, será que entraria nessa como... A China vem crescendo de forma consistente e sustentável há quase 30 anos. Desde meados da década de 90, quando houve um ajuste do governo chinês, porque não teve alteração, mas teve um ajuste importante na forma, na política do governo chinês, o que aconteceu é que a gente viu crescimento do PIB chinês de entre 5% e 15% ao ano. Uma população de 1,5 bilhão de habitantes ter esse volume de crescimento é questão de tempo para poder alcançar os outros países. Tanto que, em 95, a China tinha um mercado internacional desprezível, hoje é a segunda maior potência do mundo, passou o Japão. Tá? Já há 3, 4 anos que passou o Japão. E continua crescendo mais do que os outros. Então, em algum momento, ela vai chegar nos Estados Unidos, a China vai chegar nos Estados Unidos? Vai. Só que, com isso que está acontecendo hoje, esse tempo que gastaria, talvez, 30 anos, 40 anos para poder acontecer, foi muito encurtado. Uhum. E talvez tenha uma boa chance dos próximos, talvez, 10 anos, ou pouco mais do que isso, a China ultrapassar os Estados Unidos como maior potência econômica do mundo. Daqui a pouco você volta com aquela pergunta para o Fábio, mas antes disso nós vamos falar dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time comercial da AWS Interiores e Planejados. O QR Code está disponível na tela. Pitang Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitang Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitang Tintas é a escolha certa para você. Amanda, acabou de entrar um parceiro novo, que é a Conceitos Contabilidade. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil,
oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja Simples Nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa: fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. O QR Code está disponível na tela. Amanda, aquela perguntinha que você estava guardando, professor, pode fazer agora. Estou curiosa para saber uma coisa. Sabemos que a população faz parte também de um bom crescimento. Ela é importante. Como que a China, você vê que a China está trabalhando com a população para junto estar nesse crescimento que vai passar, provavelmente, os Estados Unidos? A China, até por conta do volume populacional muito grande, hoje a Índia acabou passando a China, mas continua sendo expressivamente grande. O que acontece é que, por ter inclusive um governo mais centralizado, mais forte do que os outros países do mundo, houve uma distribuição de renda desigual muito grande dentro da China. Então, hoje, quando a gente pega os grandes centros urbanos da China, eles estão muito desenvolvidos, mas impressionantemente desenvolvidos. As construções, os prédios, a própria infraestrutura das cidades é realmente muito importante. Só que isso aí está ocupando hoje em torno de 20% da população chinesa. 80% da população chinesa ainda vive numa situação bastante precária. Como boa parte do interior do Brasil ou de algumas regiões africanas, é uma situação muito precária. Só que o que acontece? Com esse crescimento da China, hoje a gente fala de 80% da população da China, nós estamos falando de mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes aproximadamente, que estão nessa situação. Então, mesmo que o mundo se feche para a China, ela tem internamente uma população que é equivalente à da América inteira, América do Sul, América Central e América do Norte, uma população equivalente à América inteira para poder desenvolver em relação ao mercado de consumo. Então, a China tem um tiro importante para poder dar durante muito tempo ainda. E essa situação, como a gente estava falando do governo norte-americano, que acabou comprando uma briga generalizada com o mundo mundo não deixa de consumir. O mundo não deixa de comprar ou de vender produtos. A partir do momento em que os Estados Unidos se fecham para o restante do mundo, ou pelo menos se coloca numa situação de criar uma dificuldade importante de negociação com o restante do mundo, é natural que as pessoas vão falar: olha, o primeiro lugar não quer conversar comigo. O que eu vou fazer? Vou conversar com o segundo lugar, que hoje é a China. Então, acaba fortalecendo. E por isso que a China tem um mercado interno muito robusto para poder ser desenvolvido e um mercado internacional que caiu de bandeja no colo dela, também muito, muito importante para poder desenvolver. E é claro, essa população tem muito para poder melhorar, mas muito mesmo. E nessa guerra aí, é claro que todo mundo perde, né? Estados Unidos perde, China também, mas que aposta que o senhor faria? O senhor acha que a China ganha mais do que Estados Unidos nessa briga? Isso, até quando você começou com a pergunta quem é que ganha essa disputa, se a pergunta fosse para mim, eu ia falar assim, eu não sei quem que ganha, mas eu te falo quem que perde. Tá? O mundo vai perder, está perdendo, então teve um movimento importante. No longo prazo, eu acho até que vai ser bom para o planeta, mas nesse momento trouxe um movimento grande. O que acontece é o seguinte, se essa disputa continuasse, tá? É claro, Donald Trump já mudou muito da conversa inicial dele, recuou muito disso aí, inclusive, eu estava até comentando, lá a gente tem o nosso comitê de investimento, eu comentei com o pessoal, é impossível ele sustentar o que ele está querendo, mas considerando que ele resolva peitar a situação durante mais tempo, a China vai passar por uma dificuldade financeira importante. Os Estados Unidos quebram. Então, a diferença que acontece é essa. Os dois perdem, né? Os dois vão perder. O governo chinês falou isso. Várias vezes ele falou assim, ó, nessa disputa ninguém ganha, todos vão perder. Mas eu estou disposto a continuar. Sim. Mas então, você acredita que o tiro no pé, na verdade, é dos Estados Unidos? É dos Estados Unidos.
ele tem muito mais a perder do que a China. Tá? Como eu falei, a China vai passar por dificuldade, sim. Vai não. Passaria por dificuldade ou passará por dificuldade se os Estados Unidos resolver peitar a briga. Só que os Estados Unidos quebra. Os Estados Unidos vai chegar numa situação, se ele continuar a bancar essa situação que ele se envolveu, ele vai chegar numa situação em que ele não dá conta de pagar. É algo impensável, mas nós vamos ver um calote, como aconteceu na Argentina há pouco tempo, nós vamos ver os Estados Unidos dando calote na dívida internacional. Porque vai ser impossível fazer o pagamento. Então, é algo que realmente é problemático. Eu não acredito que alguém em sã consciência dê continuidade nisso, ou não é nem só uma pessoa, porque Donald Trump é presidente, ele tem um poder muito importante, mas, por motivo óbvio, ele tem alguns conselheiros muito fortes. Exatamente. Ele tem, do mesmo jeito que no Brasil, um Congresso importante, com muita força, e a partir do momento em que ele começar a prejudicar muito a população, vai tomar alguma Fica providência. insustentável, né? Fica insustentável. Chega num ponto em que ele não aguenta. Vamos um pouquinho para o cenário otimista. O senhor falou no meio da fala que a longo prazo pode ser bom para o mundo, mas em que sentido seria bom para o mundo esse movimento? Eu acredito que toda vez que você tem um chacoalhão, você tem algo que muda o status quo, ele traz a possibilidade de desenvolvimento. É claro que nós vamos precisar aproveitar, nós vamos ter mudança de poder, do mesmo jeito que eu falei que hoje a China é o segundo lugar, durante milhares de anos, a China foi a maior potência do mundo. Estados Unidos é a maior potência do mundo há 100 anos, qualquer coisa assim. É um prazo relativamente curto. É importante lembrar isso, né? Que muita gente não sabe. A China dominou o mundo por muito tempo, né? Sim, a China dominou o mundo por muito tempo, a Grécia dominou o mundo por muito tempo, Império Otomano durante muito tempo. Então, nós tivemos outros players importantes no mercado e que, daquele tipo que a gente imaginava na época, né? As pessoas da época imaginavam, isso aqui não vai... É um poderio tão gigantesco nunca que vai ser impossível ser derrubado. Isso não vai acabar nunca. Os Estados Unidos é muito curto. Só que, como está dentro do nosso período de vida, a gente imagina, desde que eu nasci, Estados Unidos é a maior potência do mundo e que, na minha cabeça, tende a continuar desse jeito. Só que é pouco provável que isso aconteça. A dinâmica de poder no mundo ela é importante. E isso acontece quando tem alguma alteração. Esse gatilho que foi disparado agora com essa... eu não queria usar o termo piti, mas eu vou falar com o piti de Donald Trump, trouxe para o mundo um despertar que é importante. Até agora, os Estados Unidos é considerado como o grande irmão. Então, ele é o irmão mais velho, ele toma conta de todo mundo. Ninguém precisa se preocupar, porque ele tem poderio bélico e poderio econômico para poder ajudar. Tem a solução para tudo, né? Ele tem solução para tudo. E, de repente, as pessoas estão enxergando que não é bem assim. A qualquer momento, ele pode virar as costas. Espera aí. Se a pessoa que me protegia pode virar as costas para mim, eu tenho que ter a minha proteção. E aí é isso que está acontecendo. Na Europa está acontecendo isso. A China meio que vira aquele coleguinha que pode te ajudar quando seu melhor amigo te abandona. Eu não concordo totalmente com o que acontece lá, mas, como eu estou na chuva, e ele é o que tem o guarda-chuva, eu vou correr pro lado dele, é isso que vai acontecer. O Trump tá agindo como se fosse o menino dono da bola, que dá aquela birra, seria mais ou menos isso no mercado? Exatamente, essa comparação é muito interessante, porque é o menino, aquele... É um menino catarrento que não sabe ouvir não, né? Isso, ele é o dono da bola e a brincadeira tem que ser do jeito dele, e um belo dia ele chega para todo mundo e fala assim, a bola é minha, me dá ela aqui, pega a bola, leva para casa... Ok, ele vai continuar com aquela bola durante algum tempo. E os coleguinhas vão ficar sem jogar durante algum tempo. Em algum momento, um dos coleguinhas ou o grupo deles vai arrumar uma outra bola. E enquanto o menino mimado vai ficar em casa segurando a bola dele, achando que aquilo é a coisa mais importante do mundo, o restante dos coleguinhas vão arrumar uma outra forma de brincar, vão arrumar uma outra bola, uma outra brincadeira, alguma outra coisa, e vão excluir ele. É isso que vai acontecer. Algumas justificativas do Trump... Primeiro, foi promessa de campanha para um grupo eleitoral que ele tem, né, que é a força-tarefa dos Estados Unidos. Então, uma das justificativas é recuperar o poder da industrialização americana. O que o senhor acha? Faz sentido? Ele consegue recuperar isso?
Do jeito que ele está colocando, primeiro, para poder, qualquer tipo de desenvolvimento levaria tempo. E o trabalho que ele está querendo levar para os Estados Unidos é exatamente o trabalho que os Estados Unidos fez questão de tirar de dentro dele. É um trabalho que, muitas das vezes, para uma população que tem um grau de escolaridade maior, que tem um poder aquisitivo maior, ele não vai querer trabalhar com aquilo. Então, aquilo foi levado para um outro país que ainda não chegou nesse ponto e que, por conta disso, topa fazer aquele tipo de trabalho. E é natural. E quando esses países que hoje não são tão industrializados, que estão começando esse processo, e exatamente por isso tem um custo de produção mais baixo. O Brasil começou a sentir esse efeito agora, né? Sim. A escassez de mão de obra, está vindo Uhum. mão de obra da América do Sul. Isso, vem de todos os lugares. A partir do momento em que você tem um desenvolvimento regional, como eu falei, tanto na parte educacional quanto na parte econômica da população, é natural que a população queira deixar de fazer alguns serviços para poder fazer outros. Até essa disputa que teve aí, de tributo dos Estados Unidos gera um problema complicadíssimo por conta disso. Vou pegar um exemplo que foi até discutido. Em torno de 98% do calçado norte-americano vendido nos Estados Unidos é importado. Boa parte disso do Vietnã. E aí, os Estados Unidos chegam e tributam o Vietnã em 120% de imposto. Gente, você vai fazer o quê? O estadunidense vai andar descalço agora? Ou acha de verdade que da noite para o dia vai ter alguém que vai criar uma indústria para poder produzir um volume tão expressivo de calçado nos Estados Unidos? E onde que ele vai arrumar mão de obra para isso? Porque tem que ser uma mão de obra de custo muito baixo. Porque se for um custo mais elevado, o calçado fica num valor proibitivo. Então, assim, eu não sei, eu acho que teve a ideia de colocar o bode na sala, então pinta uma situação terrivelmente ruim e depois diminui um pouco o quanto isso é ruim, isso aí acaba trazendo um pouco de conforto, mas eu acho que faltou um pouco de inteligência política para poder desenvolver um trabalho mais bem elaborado aí e trazer um resultado melhor. Uma curiosidade dentro disso aí que você falou. Nós sabemos que a mão de obra da China é muito mais barata, né, que a dos Estados Unidos. Vai a questão cultural, vai a questão financeira, vai a questão de educação, enfim. Ele, claro que não vai achar uma mão de obra tão barata nos Estados Unidos. Claro. A China tem aquela população. Isso tem muito a ver com a questão do governo e do tipo de governo. Você acredita que esse governo da China, ele quer melhorar a situação desse pessoal ou para ele é confortável para que ele cresça dessa forma? Até certo ponto, é natural que isso aconteça. Tá? Então, as pessoas muitas vezes criticam até mesmo a remuneração. China e Índia, tá? Então, a gente a Índia embandera também, a China como sendo o centro mas de tudo. Não mas China e Índia são muito importantes nisso. Tem uma população muito grande. Se eu pegar ali da China para baixo, da Mongólia para baixo, ali pegando China, Índia, Vietnã, e aqueles outros países, Tailândia, nós temos, sei lá, 60%, 70% da população do mundo ali, naquela região ali. Então, precisa de ter um desenvolvimento do trabalho para isso. Então, a gente muitas vezes faz crítica, até mesmo em relação à remuneração deles. Horas trabalhadas. A quantidade de horas trabalhadas, a quantidade, o valor recebido por hora. Mas o que tem que entender é que ali, hoje, aquela população recebe, talvez, eu não tenho os dados corretos, mas arrisco dizer que 2, 3 vezes mais por hora trabalhada do que recebia há 20 anos atrás. Essa nova geração tem uma remuneração... Então já deu uma evoluída. Pois é, imagina que de uma geração para outra, você tem uma possibilidade de crescimento de remuneração. Ele tirou 1 milhão de pessoas da extrema pobreza. Pois é. Então, assim, de uma geração para outra, você triplicar, quadruplicar a remuneração daquela população. Ainda é baixa? Eu concordo. Tá longe de ser o ideal. Mas o que é importante é entender o ciclo, é entender para que lado que esse vetor está virado. E, considerando isso, e considerando a velocidade que isso está acontecendo,
É por isso que a gente fala que em muito pouco tempo os Estados Unidos, a China China. passa os Estados Uhum. Unidos. E falo mais, a Índia vai passar atropelando todo mundo também. A Índia hoje deve estar lá no, sei lá, no 20º Eu lugar. ouvi falar Tá? isso, que é uma Mas futura em muito potência. pouco tempo, nós vamos ter China como a maior potência do mundo e Índia como a segunda maior potência do mundo. Não é que nós vamos ter uma mudança pequena, não. Porque hoje a gente está acostumado com Estados Unidos, Alemanha, Japão, a Sim. China teve esse crescimento, então ela acabou entrando na brincadeira, no clubinho aí, mas em muito pouco tempo isso Aí o aí tende a mudar interessante muito. da China é que a gente tem que olhar o passado para analisar o presente. Assim, a China, tudo que foi criticado no mercado, que atrapalhava a sua economia, ela fez correções pontuais. Sim. Quando ela começou a produzir, a fama dela era de produto porcaria. Hoje não é mais. Uhum. Depois ficou a fama de escravização de mão de obra. Isso. Hoje já melhorou muito. Agora, se você olha para o cenário chinês, o nível populacional, cara, para mim eles estão fazendo milagre, porque assim, é muito difícil você equiparar renda, equiparar a vida social, equiparar tudo numa população daquele tamanho, né? É muito difícil. O Agora, você equilíbrio. tem a vantagem que se você investir, se você tiver um governo central, acho que a China vem crescendo muito rápido, é porque é só um governo que decide, Isso. ó, todo mundo vai fazer isso. Nesse momento ajuda muito, Ajuda né? demais. Isso. Ajuda O demais. crescimento, Aham. né? Eu Agora, falo, eu não concordo, eu não queria para mim, mas para a situação atual da China, nossa, isso ajuda de forma significativa. A gente estava Hum. falando dessas plataformas, né? Que, Uhum. por exemplo, que aqui no Brasil, por exemplo, é liberado, lá na China não é liberado. Tem um porquê disso tudo. A gente sabe que aquilo Sim. dali vai trazer uma questão, vamos ser sérios, de uma morosidade, digamos Sim. assim, no cérebro de uma criança, Uhum. de um adolescente, e eles não têm acesso a nada disso porque não é saudável. Sim. Então, assim, isso ajuda muito até no pensamento da pessoa em trabalhar, em lutar, em correr atrás, em saber o que realmente faz você crescer. E aquilo que é superficial, você pode deixar pra lá, porque, na verdade, vai trazer essa morosidade pro cérebro, né? A Nós população vimos há é bem pouco treinada a tempo isso. atrás, há pouco tempo que eu falo, 30 anos, 40 anos atrás, os tigres asiáticos não valiam nada. Lá, Coreia do Sul, era um buraco, ninguém dava nada por aquilo ali. De repente, o crescimento foi assustador que aconteceu de qualidade de vida da população. Não foi porque por um acaso, foi exatamente por conta dessa preocupação com a educação, a preocupação com o conhecimento, a formação acadêmica e técnica É da mais população importante, jovem. né? E aí, a partir do momento em que essa população chegou no mercado, aí você consegue trazer esse resultado importante. Então, enquanto a gente tem o fomento, muitas vezes, de algo que não traz nenhum tipo, consome uma quantidade de tempo incrível das crianças e não traz, não vou falar nenhum, mas desprezível, o volume de conhecimento e de Sim. aprendizado que traz para aquela criança, sendo que ela poderia estar focada em outra coisa, na hora que essa criança entrar no mercado, isso vai ter um custo. Tá? E a mesma coisa de produto, que você estava comentando, de produto ruim, e hoje já não é bem assim. Olha o nível dos carros aí, da BYD. Sim. Uhum. Mas eu queria pegar um exemplo anterior ao da China, que foi o do Japão no pós-guerra. O Japão, até final da década de 80, produto japonês era só porcaria. Tudo aquilo que você comprar o produto japonês é o que a gente brinca aqui de um produto paraguaio. Fala assim, não, isso aqui é coisa do Paraguai. A gente tem a ideia, a população tinha a ideia de produto que vem do Japão é produto porcaria. Hoje, exatamente o inverso. Um produto japonês, você tem ele como um produto de extrema qualidade. E a China está partindo para isso. A China, 20 anos atrás, você falou, produto chinês é aquele tipo, vai durar uma semana e olha lá. Hoje não, é claro, ainda tem produtos ruins. A China, até pelo tamanho, a China tem um tamanho continental, uma população, como a gente estava falando, incrivelmente grande. Então, é claro, ainda tem produto que não vale nada, mas tem produtos de altíssima qualidade. Inclusive, produtos que a gente estabelece como sendo produtos bons, aparelhos de telefone celular de todas as marcas, todos, sem exceção, são fabricados lá. Então, aqueles que a gente considera, e aí cada um puxa a bandeira para um lado, independente disso,
Mas aquele que a pessoa considera como sendo a marca ideal, o produto de extrema qualidade, é fabricado na China. É Quase engraçado todos que eu os vejo a produtos. mulherada, a gente Uhum. fica acompanhando, né, nas redes sociais, as influencers, por exemplo, elas não vão, por exemplo, vamos falar, as goianas, na 44, postar roupas da Uhum. 44, ou no Brás, em São Paulo. Hoje em dia, não, a minha comprinha da Shein, minha comprinha da Uhum. Temu, que vem Sim. tudo da É tudo China, chinês. tudo chinês. E é engraçado que são produtos de qualidade, às vezes, até maior do que aqui. Sim. Não, Durabilidade teve até maior. um meme, não sei se vocês lembram, no dia que, naquele momento mais aguerrido entre as Estados Unidos e China, e Uhum. aí os pronunciamentos, o pessoal fazendo meme Uhum. que o pessoal que tava pronunciando estava usando algum produto da China, Sim. Uhum. jornalista utilizando algum produto da China, porque assim, Sim. o mundo inteiro consome produto da China, não tem como. Não tem jeito. Possível. Não vou O longe, que minha o que o blusinha é Trump da está querendo China. fazer, assim, Sim. a gente está discutindo aqui para achar uma alternativa para entender o que ele vai ganhar e trazer de volta, se conseguir, porque eu não vejo que a população americana vai sustentar isso por muito tempo. A gente já viu Sim. alguns protestos, Uhum. porque eles estão pagando preço por isso. Claro. Inflação, Isso. uma série de coisas. Agora, a última escalada dele essa semana foi para Europa, né? Sim. Uhum. E agora ele quer taxar as fabricantes americanas, a Apple. Isso. Aquilo é insustentável. Como é que o americano vai apoiar um iPhone e ficar mais caro só para ser produzido nos Estados Unidos? E é Sim. igual você falou, tem gente lá que vai querer trabalhar, tem gente que vai querer. Você vai montar uma indústria dessa da noite pro dia de novo? Não é só questão de preço, é questão de possibilidade de fazer isso. Aonde que ele vai arrumar a mão de Mão de obra para obra. poder fazer isso, inclusive com as políticas de restrição de migração que ele está criando. Porque se fala assim, não, ele vai expandir a migração para os Estados Unidos, aumentar a população regional lá para poder fazer esse tipo de trabalho ali dentro, não acho que funcionaria, mas pelo menos teria algum sentido. Agora, vai pegar aquele estadunidense padrão que está Não acostumado vai. a fazer determinadas coisas para poder fazer. Não é questão de valor de hora de trabalho. É questão de disponibilidade para poder fazer isso, A ainda mais em gente, pleno emprego. a gente sabe que a maioria dos jardineiros, de quem limpa a casa, Sim, de quem faz esse serviço mais tudo braçal, imigrante. exatamente, é imigrante. Se ele proíbe o imigrante de entrar, Uhum. como que realmente é uma coisa que não faz sentido algum. Vai criar um problema. Ele não tem mão de obra para poder fazer isso e o custo da mão de obra lá é realmente significativo. Como eu estava falando, num momento em que os Estados Unidos vive o pleno emprego. Hoje, o índice de desemprego dos Estados Unidos ele é pouco mais de 5%, que é considerado como pleno emprego. Então, nós temos, porque um pequeno percentual de desemprego é natural acontecer. Ou porque a pessoa não está satisfeita com a empresa, ou porque ele não enquadrou ainda aquilo que a empresa tem. Então, é considerado isso aí como pleno emprego. Nunca vai chegar a zero. Chegar a zero é quando todo mundo estaria trabalhando numa mesma empresa para sempre e sem troca de trabalho. Isso aí é impossível. Mas na atual situação, se me falasse, Estados Unidos está com índice de desemprego de 20%, como teve no pós-guerra, tem algum tipo de outro problema ali dentro, aceita uma migração importante de estrangeiros, principalmente latino-americanos, ok, mesmo assim, eu não acho que funcionaria, tá? Mas seria algo minimamente razoável. Mas como até estava comentando, Josimar, a inflação nos Estados Unidos tende a aumentar de forma significativa. Aumenta o tributo, inclusive uma das políticas que o governo usa para poder conter o consumo e aumentar o desenvolvimento do país é exatamente o aumento de carga tributária interna. Então, pode ser usado esse formato. Os Estados Unidos, a partir do momento em que ele faz isso, ele inibe o consumo pelo aumento de preço, porque a inflação tende a aumentar. O que acontece com o Banco Central norte-americano? Ele vai ter que aumentar a taxa Sem de contar juros. que a população nunca viveu isso, né? Uhum. Você imagina o cara de taxa de juro alta, o americano não sabe o que é isso. Inflação É. alta, juro alto, o americano Uhum. não sabe o que é isso. É. Mas vamos para a nossa realidade. O que o Brasil perde? Quais são as oportunidades com essa guerra comercial? Eu acho que perder, o Brasil perde muito pouco. A produção brasileira, é claro que os Estados Unidos é um parceiro econômico importante, tá? Não é tirar isso.
para boa parte dos produtos produzidos no Brasil, Estados Unidos é o principal consumidor. Quando não é o primeiro, ele está entre os 3 primeiros, então ele é importante sim. Só que desviar a produção brasileira para outros lugares não é tão complicado, porque a produção brasileira ainda é relativamente baixa. A mesma coisa do consumo. Deixar de consumir produto ou parte dos produtos norte-americanos e consumir de outras regiões, para o Brasil, também não é tão difícil. Eu acredito que o Brasil, sabendo aproveitar a oportunidade, ele... Pode mais ganhar, será? Tem de tudo para poder ter um desenvolvimento muito grande mesmo. Agora, nós precisamos equilibrar as contas, tem um dever de casa que precisa ser feito aqui dentro ainda, mas... Ou seja, a oportunidade está chegando, mas a gente não está preparado. Isso. Mas uma curiosidade aí dentro, não tem muito a ver com qual governo está e de que lado ele está também, não? No Brasil? No Brasil. Sim, claro. O presidente acaba ajudando ou atrapalhando um pouco para um lado ou para outro. Mas o que a gente precisa colocar o Brasil, ele não tem divergência histórica com nenhum dos lados. Dos dois. Nem com a China, nem com os Estados Unidos. O Brasil nunca foi de criar briga com ninguém. Nunca foi. O Brasil não é de arrumar confusão. Eu tô falando que até então, né? Por isso que eu tô perguntando se não depende de quem estará. Ele não tem perfil. Não tem perfil para isso. Não. Você vê, mesmo o Bolsonaro, que era um cara mais corajoso, ele não criou problema com o mundo. Com a China. Vou pegar o caso específico dele com a China, que tinha uma resistência muito grande. Essa é a minha pergunta. Nunca criou nenhum tipo de problema sério com a China. Um outro pontual. Ele falava alguma coisinha, depois ia lá, sentava com o chinês e negociava. Até porque a equipe econômica que rodeia o presidente, tanto Lula, Bolsonaro ou qualquer outro que venha aparecer por aí, nós temos uma equipe econômica que é sempre muito bem qualificada. Vai brecar o pessoal isso, entende o que é aquilo ali. Boa parte daquilo que é falado é bravata para poder atender o grupo, o que a gente chama de núcleo duro daquele governante. Tá? De um lado ou de outro, tanto faz. Então sempre tem aquele núcleo duro e o presidente ele precisa agradar aquela população. Sim, para continuar. Né? Para poder ele tem que manter aquele grupo para defender ele. Né? Se ele não falar algumas coisas para o seu grupo, não funciona. Né? Ele vai ficar na chuva. Eu tenho uma curiosidade, outra curiosidade aqui. Falando de moeda. E vou de mais chazinho. Tô ficando viciado no chazinho da Amanda, professor. É bom. Olha só, falando de moeda, a gente está falando que provavelmente a China vai passar e tal. É o que, historicamente, e pelo que tem demonstrado, vai acontecer. Tá caminhando aí. Isso. É o que a gente estava conversando antes. A moeda, todo mundo sabe que o dólar sempre foi quem manda ali. Provavelmente isso vai acabar. Seria da China que viria essa outra moeda ou... Eu não sei até que ponto que a China toparia isso. Tá? Eu não sei se para a China seria realmente saudável esse tipo de discussão. A Europa se prontificou a usar o euro como a moeda internacional. Antes, com o padrão ouro, nós tínhamos um certo equilíbrio mundial e todo mundo tinha um pouco daquilo, então você tinha um formato em que não traria grande problema para nenhum deles. Quando, como a gente estava falando, depois da Segunda Guerra, com o padrão dólar, o que aconteceu é que trouxe um poder muito grande para os Estados Unidos, mas um custo também muito grande. E eu não sei se a China toparia esse custo para ela. Não sei até que ponto que isso seria saudável. Mas poderia ser um... Agora, eu acredito que a criação de uma moeda mundial, tá? Talvez, inclusive, uma descentralizada, um criptoativo, provavelmente nenhum desses que nós temos hoje, tá? Mas uma moeda padrão mundial vem a surgir por conta para poder manter esse equilíbrio, para poder ninguém se beneficiar demais daquilo ali, mas também ninguém ser prejudicado por aquele padrão. Eu acho que essa guerra vai despertar esse preparo, né? Vai falar assim, a gente estava tranquilo, mas e agora? Se vier um outro menino emburrado aí no mundo de novo, agora. E a gente continuar dependendo desse dólar, fazendo o que quer, então vamos criar uma moeda mundial.
Já tem muita especulação sobre isso há muito tempo, mas eu acho que agora... Porque, assim, as grandes mudanças acontecem nesses momentos, igual você falou agora há pouco, né? Essas são as vantagens, né? O mundo não vai ficar querendo depender de um maluco que entra na presidência, porque isso cada vez mais pode acontecer, né? Sim, e provavelmente vai. Em um momento ou outro vai acontecer. Vão ter outras crises acontecendo no meio do caminho. Muita gente... é natural a gente imaginar que o formato atual do mundo ele vai prevalecer para sempre. Então, se hoje está numa crise muito importante no mundo, todo mundo acha que vai acabar, vai quebrar, nossa, não vai sair disso nunca. Se está num momento de bonança extraordinária, está todo mundo achando que aquilo ali vai durar para sempre. A gente vê muito isso em bolsa de valores. A bolsa começa a cair, todo mundo sai. A bolsa começa a subir, todo mundo entra. Poxa, mas não deveria ser o contrário? Eu não deveria entrar na hora que o preço está baixo e sair na hora que o preço está alto? Vai valorizar, né? Exato. Só que as verdade. pessoas atuam exatamente no momento oposto. Câmbio, a mesma coisa. O dólar, se ele chegar a 6,50, todo mundo compra. Se o dólar bater R$5, todo mundo vende. Então, deveria ser o contrário. É meio sem sentido isso. Então, o mercado ele vai buscar esse equilíbrio em algum momento. Então, é natural isso aí acontecer e isso aí vai trazer o resultado de médio e longo prazo que acaba trazendo esse equilíbrio. Esse chacoalhão que acontece no mercado, ele acontece, crise já aconteceu em números, vão acontecer outras, vai ter problema daqui para frente que vai atrapalhar ou ajudar a economia mundial de forma significativa, como crise de 2008, subprime 2008, todo mundo achava que, pronto, agora vai acabar o mundo e não sei o que. Não acabou. Recuperou e foi subindo. Bem, né, da crise mundial, né? Muito bem. Foi subindo. O mercado chegou num ponto de euforia 2018, 2019, uma euforia mundial, o mercado crescendo significativamente. De repente, uma crise sanitária. E a próxima crise, eu não sei o que vai ser, não sei quando vai ser. Se eu soubesse, a pergunta de $1 milhão, né? Ou talvez $1 bilhão ou mais, mas eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai. E é por isso que precisa se proteger. Esse momento de chacoalhão fora de uma crise, ele ajuda muito, porque a pessoa começa a entender que ela precisa gerar algum grau de proteção sem ter um problema mais sério. Aquele ditado que o pessoal fala, depois da porta arrombada, todo mundo coloca tranca, tá? Que aí já não adianta mais, mas isso aí é natural acontecer. Imagina que alguém só mexeu na porta. E aí, antes de alguém arrombar a porta, você já resolveu colocar a tranca. E é isso que é o momento. E eu acho legal você explicar isso, porque assim, o que a gente acompanha pela internet, pelas redes sociais, sempre tem um lado extremista, né? Hoje em dia tá muito assim. E os que são bem extremistas falando, gente, cuidado, porque a China tá crescendo, a China vai... daqui a pouco tá colonizando. A ideia é essa, daqui a pouco tá... Aí você tá na sua casa, você tá trabalhando pro chinês, e aí você... como se o jogo fosse virar. Então, assim, o legal de falar isso é porque agora, ok, a China está crescendo, mas não vai ficar para sempre assim. E aí, até que ponto também ela vai? Também não é, entendeu? Não, e que pouca gente Eu acho não bacana. sabe é que se você perguntar para eles quanto tempo que os Estados Unidos é a liderança mundial e quanto tempo que a China foi liderança mundial ou outros países no mundo, ninguém sabe. Todo mundo só vomita o que a sua ideologia publica. Isso. Por isso Então eles tem que tomar colocam cuidado. medo, replicam medo e, assim, pode existir alguma coisinha? Pode, mas ele não é real. Porque se fosse assim, o poder dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm, e você quer alguma cultura que é mais protecionista e só pensa nele mesmo que o americano? Não tem. E ainda assim, ninguém está aqui trabalhando para americano 24 horas, né? Vai ter sempre uma liderança. Vai, sempre vai ter. Essa liderança pode ser os Estados Unidos, pode ser a China, pode ser a zona do euro, pode ser o Japão, pode ser o Brasil, eu não sei, em algum momento isso aí. E vamos considerar que a China passe a ser a maior potência do mundo, tá? E vai assumir um status de liderança, sem sombra de dúvida. Em algum outro momento, talvez venha a Índia em seguida, em algum outro momento, venha o Brasil, eu não sei o que vai acontecer. Entende, mas é natural ter uma liderança. A liderança mundial não significa que ela vai bandar 100% no mundo inteiro. O mundo nunca vai aceitar isso e não dá conta. Hoje em dia não tem mais como fazer isso. Não é porque a China tem lá, uma comunista, o seu jeito fechado, que ela vai
querer empurrar aquilo no mundo inteiro, ninguém vai aceitar, não tem como. Hoje em dia, isso aí, até pela facilidade de comunicação, ou até pelo conhecimento que foi disseminado pela população mundial, é muito difícil de acontecer. Eu desconsidero, tá? Eu vou falar, é impossível isso acontecer, tá? O que acontece é que quando você pega na época de Alexandre, que ele saía dominando o mundo inteiro, até ele chegar em determinado lugar, ninguém nem sabia da existência dele, e ele foi dominando pedaços pequenos pelo mundo que eram totalmente separados um do outro. Hoje, vou pegar exemplo Estados Unidos. Estados Unidos resolver chegar e falar assim, não, nós vamos colonizar o mundo inteiro passa a ser domínio dos Estados Unidos da América. Tá? Vai passar Estados Unidos do mundo, pronto, vamos mudar o nome. Tá? O que vai acontecer é que uma revolução... Os Estados Unidos é muito forte, muito, muito forte. Só que ele não é mais forte que o resto todo junto. E hoje nós temos... E ele só é forte porque ele tem grande parte do mundo como aliado. Sim. Se ele toma uma iniciativa dessa, a parte que está aliada com ele, a maioria vai sair, ué. Sim, exatamente. A mesma coisa da China. Vamos considerar que em um momento futuro a China se torne a maior potência mundial, econômica e bélica. Vamos considerar que isso aconteça. Se ela resolver se rebelar contra o mundo contra a China, da mãozinha não tem nenhum país no mundo individualmente que consegue fazer esse domínio nesse formato. Eu lembro de época que o pessoal falou a respeito de confisco de herança. Isso aí logo depois da eleição do Lula, da última. O pessoal falando, a partir de agora, o governo federal vai confiscar a herança. E muita gente, até alguns clientes chegaram a comentar a respeito disso. Eu falava, gente, é impossível isso acontecer hoje. Ah, mas o Collor fez isso na época. Deixa eu te explicar um negócio. O Collor, ele veio numa abertura de democracia. A população brasileira estava acostumada a baixar a cabeça para tudo aquilo que vinha do governo. Hoje, se algum governante, qualquer que seja, e não é de um lado ou de outro, ou de um terceiro lado que venha acontecer no futuro, não, tá? Qualquer governante que seja, que sonhar a possibilidade de fazer um confisco, como aconteceu do Collor, ele não dura uma semana no governo. A população não aceita. A população não aceita mais isso. Então, são momentos diferentes. A situação é muito diferente. Hoje isso não vai acontecer. Nem no Brasil, nem no mundo. E a prova maior, Amanda, que isso é praticamente impossível, é o que os Estados Unidos está fazendo. Olha, o Trump taxou o mundo inteiro e o mundo reagiu. Ele conseguiu? Até agora não, ele está tendo que recuar. E olha o poder que ele tem. Sim. Ele fez isso até com os próprios aliados e o que está acontecendo com o mundo? O mundo está reagindo e provavelmente a médio prazo os Estados Unidos vai deixar de ter o poder que tem, porque o cara olhou para ele e falou assim, mas eu sou aliado dele e ele está me jogando essa taxação, como que eu posso confiar nesse cara? Sim. Eu vou procurar outra pessoa. Exato. Ele tem poder bélico, mas agora as outras potências vão querer mostrar. A China, ninguém sabe o poder bélico que ela tem, é fechado. A Rússia, ninguém sabe, é fechado. Então essas outras potências começam a olhar o seguinte, olha, ninguém dá moral para mim, agora eu vou sentar para conversar com esses caras, porque o aliado dele lá tá pisando na bola com ele. É isso que acontece. E uma pergunta, você concorda comigo que antigamente, falou de Collor agora, que ele conseguiu fazer e demorou mais um tempo para sair, que hoje em dia é mais rápido. As redes sociais, a questão do conhecimento, do interesse das pessoas pela política, ajuda muito nisso? Tem ajudado a população a ficar mais ciente do que está acontecendo, interagir mais? Porque ao mesmo tempo que eu sei que tem as fake news, tem a questão das bombas que estouram aí toda semana, mas também tem a questão que a pessoa está mais interessada e a informação chega mais rápido na mão. E a população aqui no Brasil até mesmo, né, de baixa renda, tem acesso hoje em dia à TV, nem a TV eu vou falar muito, mas a internet, tudo isso. A TV acabou perdendo muito espaço, né? Isso. Eu falo, na minha casa, por exemplo, eu não tenho antena de TV mais. Então não é, eu não tenho TV aberta, normal. Porque eu não tenho mais antena de TV na minha casa. Hoje a gente assiste a streaming ou rede social, YouTube, alguma outra coisa que passa alguns canais que eu assisto o programa que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mas o que você falou dessa velocidade que a informação corre, ela, para esse ponto, é um benefício muito importante. Absolutamente qualquer coisa que hoje aconteça em qualquer lugar do mundo, chega imediatamente para mim, e eu falo, para boa parte das pessoas, como um sistema de push.
onde eu não preciso buscar mais a informação. Ela aconteceu agora em, sei lá, 5 minutos, ela está no meu telefone. Aparece um alerta no meu telefone de que teve e eu escolho quais os assuntos que me interessam mais, eu recebo aquela informação dentro do meu telefone. É claro que isso traz um poder muito grande. Tem o risco das fake news, que acabam atrapalhando muita coisa. E eu vou falar, um câncer da sociedade hoje, que nós ainda vamos arrumar uma forma de corrigir. Tá? Não sei como, mas isso aí vai gerar uma forma de ter correção em relação a isso, assim como nós tivemos com outras mídias. No passado também a mesma coisa, o rádio, a televisão, ou quando era transferência via telex ou carta ou qualquer outra coisa, a fake news sempre existiu na história da humanidade. A diferença é que hoje ela corre numa velocidade grande. Então conseguir filtrar isso aí, às vezes trazer um pouco mais de responsabilidade para a própria rede social, de modo que o controle seja dela também. Não é num sistema de censura, mas de ter um certo controle e uma responsabilidade sobre aquilo que é feito. Então, assim, como eu falei, eu não sei como que vai ser a correção disso, mas isso vai acontecer. É difícil, mas a gente está com um problema grave, porque eu não vejo que a gente evoluiu. Ficou muito mais fácil manipular. Hoje é muito mais fácil exatamente por conta da velocidade. Manipular a massa. Isso. Por quê? Se eu tenho você como referencial, o algoritmo só vai me mandar você. Isso. Aí eu vou pertencer àquele grupo e as pessoas estão vivendo um momento de razoabilidade só na dopamina. Eu só gosto do Flávio, eu só acredito na opinião dele. Meu grupo só pertence a ele. Eu não ouço nada do outro lado. O que tem de gente se alimentando de mentiras e de fake news não tem limite. Por quê? Eu não ouço a outra parte. Isso, exatamente. Então, assim, tá muito mais fácil manipular. Chega num ponto em que uma pessoa que tem um determinado viés político muito forte, que tem toda a rede social dela tá falando aquilo, quando alguém fala alguma coisa diferente, ele vai chegar e falar assim, você é burro. Todo mundo tá falando determinada situação e você é o único que tá falando o contrário. Não, tem um mundo que tá falando o contrário daquele ali também. Só que como ele só tá enxergando aquele grupinho, vou pegar o que foi clássico da Terra plana. O grupo terraplanista imaginava que todas as pessoas falam que a Terra é plana. Todo mundo que ele enxergava falava que a Terra era plana. Só que os outros 99% do planeta Terra entendiam que a Terra é esférica. Então, você tinha essa diferença de conhecimento. Mas para quem estava preso dentro daquela bolha, o Platão, quando ele fala do mito da caverna, ele traz muito isso. Aquela ideia de estar todo mundo acorrentado, virar de frente para uma pedra que só enxerga sombra. Ele acha que o mundo é só a sombra. Ele não imagina que, saindo dali de dentro, ele vai conseguir encontrar coisa que era inimaginável para ele. E aquela sombra, aquele monstro que ele enxergava na sombra, não é bem aquilo. Pode ser uma flor, pode ser, ou pode ser um monstro, não sei. Mas é coisa diferente. Eu não sei como vai resolver isso, que é muito difícil. Mas hoje, você senta com as pessoas, assim, eu fico impressionado. É difícil conversar, né? É difícil conversar. As pessoas são tão radicalizadas, se acham que entendem de tudo. Se você vai falar de uma medicação, se você vai falar de um tratamento, se tá contra o campo ideológico dele, você é burro. Aí você vai olhar, quem te falou isso? Não, eu vou te mandar aqui o vídeo. Aí quando ele manda o vídeo, aí eu vou olhar, aquele cara não é nem especialista daquela área, ele é um blogueiro com muita audiência. Sim. Aí que fala muito bem muitas vezes. Ele tem uma dicção boa. E ninguém vai olhar qual a fundamentação daquilo, a base daquilo ali. Ninguém mais faz isso, professor, ninguém. E aí tem um outro problema. As pessoas não estão estudando mais. As pessoas não estão indo para a universidade. As pessoas estão se alimentando somente de vídeos. Isso. E montando negócio, trabalhando por conta própria, etc. Você chega nas mesas assim, é triste você todo debater. Mundo especialista em alguma coisa. Você vai conversar com as pessoas, é igual... todo mundo especialista em tudo. Exatamente. A gente estava comentando aqui antes de começar a gravação. Como é que eu vou avaliar uma decisão de um ministro da Suprema Corte se eu não fiz nem direito? Como que eu vou avaliar um processo de 500 páginas que eu não li? Aí eu vou falar assim, não, esse cara aqui não presta, ele é o problema do país. Mas é nem só formar de direito, porque o direito não te dá embasamento, você tem que ler o processo. Mas pelo menos você sabe, pelo menos a linguagem do cara. Agora nós estamos falando de pessoas
que não tem noção de nada, que é a grande massa, não tem noção de nada, e ele está ali avaliando um ministro do Supremo por um recorte que ele acompanhou, igual a gente estava conversando. Olha, se for aquele recorte, realmente houve um equívoco. Mas a questão não é essa. Eu não leio o processo, eu não sei. O trabalho inteiro. Entenda tudo que está acontecendo ali. Aí, a partir desse ponto, é perfeitamente possível de você fazer um julgamento minimamente razoável. Mas sem ter ideia do que está acontecendo, só porque é contra ou a favor algo ou alguém que você defende. E até nesse ponto que você falou, isso vem causando, eu falo até um outro problema mais sério, talvez em médio e longo prazo, que é o seguinte: cada vez mais vai reforçando essa distância entre dois lados. Hoje, se você conversar com uma determinada pessoa que defende um determinado viés político e não concordar com tudo que ele defende, você é o oposto. Você é inimigo dele. É inimigo dele. Fala assim, não, mas peraí, eu não defendo o outro também, não. Eu não acho que o outro tá totalmente certo. Eu só não acho que esse cara tá totalmente certo. É claro, todos eles vão ter ponto que eles estão certos, ponto que eles estão errados. Não tem dúvida. Todo mundo tem isso. Hoje você é obrigado a ter lado. E ter lado significa concordar com o pacote. Isso. Eu sou criticado o tempo todo, porque eu falo, cara, mas esse lado aqui tem coisas boas e tem ruins. Esse aqui tem coisas boas e tem ruins. Sim. Não, você tem que escolher um lado. Você não pode. Eu falei, como assim, cara? Então, hoje você é obrigado. Quando você não tem lado, eles vão te dar algum nome. Ou comunista, ou depende de com quem genocida. você está conversando. Isso. Dependendo de quem você está conversando, ele vai te falar. E você se torna um inimigo. Você é hostilizado por aquela pessoa, aquele grupo, porque você não concordou com tudo que ele falou. Você pode ter concordado com 90%. E boa parte tem fundamento mesmo. Porque a gente está falando de fake news como se fosse o padrão. Não, não é. Existe a fake news na internet, ela é divulgada de forma ostensiva, deveria ser coibida radicalmente, eu concordo, mas tem muita coisa boa correndo. Tem muita coisa que traz um embasamento importante, tem muita pesquisa séria que as pessoas têm acesso. É difícil de separar um do outro. Seria a época que as pessoas pedem justiça e, na verdade, justiça sem justiça? Pelo que eu entendo, é muito isso, não é? Eu falo que boa parte das pessoas não querem justiça, querem vingança. Então, não é que quando acontece alguma coisa, a pessoa não quer que tenha o resultado mais justo possível. Ela quer um resultado que seja o mais favorável para ela ou para o grupo que ela defende possível. E aí eu vejo gente que defende determinada situação, é absolutamente contra o governo militar, por exemplo. Um governo que seja autoritário. Mas o governo autoritário que seja do grupo que ela defende, não é problema nenhum. Esse aí está ok. Então, peraí, você não é contra ou a favor da democracia ou do autoritarismo. Você é contra ou a favor de um determinado grupo. Isso aí passa a ser muito complexo de trabalhar. Porque é impossível agradar todo mundo. Não, uma pessoa chegou em mim esses dias e falou assim, Josmar, eu vou te dar um feedback. Eu falei assim, tá bom, eu sempre estou aberto para isso. É porque, assim, eu acho que seus conteúdos, eu sei que você não tem lado, eu te conheço há muitos anos, mas, assim, eu vi pessoas reclamando que o seu conteúdo leva a crer que você tá do outro lado. Aí eu falei assim, tá bom, você tá dizendo que você sabe que eu não sou. E essa pessoa que disse isso, essa pessoa tá enviesada, eu não consigo mudar a opinião dela. Eu posso fazer o que eu quiser lá. E vamos supor que eu fosse do outro lado. Qual seria o problema? Isso. E qual é o outro lado, na verdade, né? Não, e se eu fosse do outro lado que para ele incomoda, e para essas pessoas, qual seria o problema? O meu trabalho deixaria de ter valor? Não, então quer dizer que o cara de direita, o trabalho dele não tem valor, ou o cara de esquerda, o trabalho dele não tem valor, a depender da minha ideologia? Isso. Então, assim, tá um negócio totalmente absurdo. errado, né? É um negócio totalmente absurdo que está acontecendo ultimamente. E é engraçado. Eu, por exemplo, na minha empresa, eu tenho você está falando de lado, eu tenho uma excelente professora, e, né, eu trabalho na área de educação. Ela é ótima, e ela é de um lado. Sim. Tem outra, que é aquela que eu penso, ela já está efetivando. Sim. E ela é do outro lado. Eu não posso pegar e juntar essas duas e fazer ali uma salada de frutas que dá super certo. E são as duas funcionárias que mais são amigas
mais fazem coisas juntas e mais fazem a minha escola crescer. Eu me recordo na época da faculdade, o professor deu aula para mim, eu tinha um professor, ele era dava na disciplina, acho que de antropologia, então ele fazia debates em sala de aula e não tinha como, não, ele colocava as ideologias políticas, só que naquela época a gente discutia ali, tinha opiniões fortes, mas terminava o debate, estava todo mundo tranquilo, amigo, todo mundo tomava café, almoçava junto. Hoje não, a pessoa vira seu inimigo. Ele não quer não, você não pode ir na casa dele, você não pode andar junto, não, aquele cara lá, ó, do outro lado. O exemplo que você deu até da Xuxa, né? Que foi, eu achei super interessante. Você foi ver? Eu fui olhar, fui pesquisar e confesso que eu mandei para muita gente que é bem extremo. Eu falei, olha aí, é um grande exemplo. Talvez você saiba contar melhor, né? Já que eu falei. Mas eu achei muito interessante. A Xuxa contando, acho que quem quiser olhar, ver aí na internet, que essa questão política, ela tinha uma irmã que era do outro lado ideológico e muito mais extremada que ela. Só que a irmã dela estava do outro lado do mundo, então elas conversavam pelo WhatsApp e ela achando graça naquilo e zoando a irmã. E aí a irmã bloqueou e ela falou, não, tudo bem, quando ela vinha passar o Natal aqui, eu chego nela e falei, irmã, vamos parar com isso e tal. Só que nesse período a irmã faleceu. E ela não teve a oportunidade de conversar com o irmão. Então hoje ela arrepende, assim, drasticamente. A que ponto chega? Olha o ponto que chegou. Mas voltando às oportunidades dessas mudanças, professor, por que é que o Brasil nunca está preparado para essas oportunidades que aparecem? Se eu citou bem aqui a Coreia do Sul há 20 anos atrás, praticamente era zero industrialização. Hoje os carros da Coreia do Sul estão no mundo inteiro e o Brasil continua não tendo seu carro nacional e não tendo força na indústria. O que está faltando para a gente? Porque oportunidades aparecem, nesse momento aqui agora vai aparecer várias, e o Brasil nunca está preparado. O problema é que o preparo ele vem da base, ele vem do berço. Não adianta esse momento a gente querer preparar para poder aproveitar agora. O Brasil, eu acho que é um pouco do ser humano, mas nós brasileiros temos um pouco mais disso da parte do imediatismo. Então, é comum a gente ver gente que passa 30 anos tentando fazer um negócio para poder ficar rico da noite para o dia. Só que ao invés de ficar rico da noite para o dia, se ele estivesse preocupado em fazer o patrimônio dele crescer durante 30 anos, ele teria ficado rico. Teria dado mais certo. Só que ele nunca ficou rico e não vai ficar. Ele quer ficar rico da noite para o dia. Então, precisa de um preparo, você precisa de um período de sacrifício, você precisa de um período de estudo, você precisa de um período onde você vai ter uma dificuldade muito grande para poder chegar naquilo ali. A gente fala dos tigres asiáticos, não é hoje eles estão aproveitando aquilo que foi feito. Na época, o sacrifício foi incrivelmente grande. O Japão, pós-Segunda Guerra, virou um caos, era uma miséria no Japão. E durante um bom tempo aconteceu isso. Mas o foco deles era na educação da população. Eles sabiam que, ok, essa população está sofrendo e talvez seja perdida, a população que hoje está no mercado de trabalho, mas vamos preparar a próxima, porque na hora que ela chegar no mercado de trabalho, ela consegue desenvolver. Isso que eu ia falar, tanto os japoneses quanto os chineses, a base deles é a educação. Você estudar afinco, eles investem em educação. A China investiu isso. Investem em educação. É um exemplo, né, de investimento. E aqui, é isso que eu ia te perguntar agora, a população daqui... Nós não temos esse investimento maciço em educação. O que acontece? Tem muita gente que critica uma parte do assistencialismo que o governo federal faz para uma população de classe social mais baixa. E eu falo que não vejo nenhum problema, até pelo contrário. Eu enxergo isso muito, muito bom para a população, desde que ele gere a possibilidade dessa população sair daquela situação. Tá? Mesmo que, se eu pegar alguém que nunca estudou, o cara é um analfabeto, tanto técnico quanto tanto funcional quanto analfabeto mesmo, de não saber ler e escrever. Esse cara, ele precisa de uma assistência. É impossível ele sobreviver, ele gerar renda para poder se manter hoje em dia. Ele vai precisar de assistência pelo resto da vida dele. Só que essa assistência tem que dar a ele condição de passar para a próxima geração dele um pouco mais de conhecimento. Eu não estou falando que o filho dele vai ter um PhD em física quântica numa universidade Não é isso não, mas vai ser um pouco melhor do que ele.
e talvez precise de um pouco menos de assistência. Talvez E o essa assistência, eu te dou assistência, mas de volta eu quero que você invista na questão sua educacional. Exatamente. Seria essa troca. E da próxima geração. Uhum. Mas se a E gente no- tivesse mais investimento em educação, você pega os países que o professor citou. Uhum. Estados Unidos, Japão. Vamos pegar Japão, que Uhum. veio de uma guerra e cresceu. Tem programas muito bons de assistencialismo. O próprio Estados Unidos Sim, tem sim. programas Tem que ter, excelentes tem de que- assistencialismo. Uhum. Mas Não vejo deveria ser ninguém essa troca. criticar isso do Uhum. americano. Não. Porque eles fazem dois investimentos. Uhum. Eles investem no assistencialismo, mas investem em educação. Isso. No Brasil, você tem uma população que agora... O extremismo, ele colocou muita gente numa posição que ele nem tem ainda. Hoje Uhum. o cara saiu um pouquinho da pobreza, ele já acha que ele é rico e que ele tem que criticar o pobre lá de onde ele saiu. Que o pobre não pode ganhar nada. Eu falo, cara, mas que loucura Não, é essa? eu acho que teria E que aí esse, dar, eu falei mas... assim, e é esse pobre É. que vai fazer o serviço Sim, que você não quer fazer fazer. mais. Você tinha que estar do lado Uhum. dele. Uhum. Se você tá ajudando a pessoa a ter uma alimentação, é claro, você nunca vai conseguir mudar todo mundo. Sim. Vai ter aquelas pessoas mais preguiçosas, sempre Não tem existiu, jeito. sempre vai existir. Em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Agora, você não pode pegar isso como uma verdade. A minha discussão com esses Uhum. amigos é o seguinte: você não pode pegar isso e falar que o mercado inteiro não tem ninguém para trabalhar porque todo mundo é preguiçoso e está recebendo Bolsa Família. Coloca todo mundo no mesmo pacote e fala assim, não, esse aqui Não, e quando você pega faz o parte desse pacote. professor, você pega o valor do Bolsa Família, como é que uma pessoa sobrevive com aquilo? Você está querendo me dizer que uma pessoa que poderia estar trabalhando vai deixar de trabalhar por causa de um Bolsa Família? Sim. Não, quem não está trabalhando, às vezes ele tem outros problemas, às vezes ele é preguiçoso, mas isso não é a população inteira. Não é a população inteira. Precisa Eu ter acho que, na controle, verdade, é não é só nem o isso. valor, a questão de dar. A questão é de não investir na educação, Isso, que é a isso. base. Uhum. Né? Porque todos esses países, eles mostraram pra gente que têm eles exemplos investiram pro na mundo, base. Só que eles investem nas duas coisas. Eu Eles não te dão conheço alimentação. Nenhum que Nenhum desenvolveu país sem que investir. desenvolveu sem isso. Não tem. Não tem, na história. Você pode olhar em qualquer lugar, na história da humanidade. Não teve nenhum país que conseguiu desenvolver, conseguiu Só que manter até a para estrutura você dele. entender isso, você tem que investir em educação. Porque se você não investe em educação, Eu não critico. você não critica, e quem vai votar e vai Uhum. exigir esse projeto é quem não teve escolaridade, que é essa Isso. galera que está aí hoje. Para ele acha o seguinte: não, bandido tem que matar. Isso. O pobre tem que cortar a comida dele, deixar ele passar fome para ele virar meu escravo aqui na empresa. Que desenvolvimento que a gente vai ter? É. Não tem mínima chance. E se uma você situação pensar bem, complicada. falando em educação, não tô falando que apoio, não é isso, pelo amor de Deus. Mas a ideia da China de tirar plataformas, que é igual falou, aprender é Uhum. muito pouco. Sim. É mais pra... gente, vamos ser sinceros, você entra num TikTok da vida, você entra... É muito pouco conteúdo saudável, Sim. né? Uhum. Então, assim, não tô falando que é o certo, não apoio. Mas não você proibir, mas você ensinar a pessoa que aquilo dali pode até consumir um tempo do seu dia daquilo. Não, Mas a não é diversão é saudável. natural, Tem gente todo que mundo passa só precisa- horas e É. horas e horas. Então, assim, você tem que conscientizar. Eu acho que falta conscientização que aprender, estudar é mais interessante que você ficar ali no TikTok, que você ficar no Instagram, que você ficar... Entendeu? Sim. Eu É, acho o- que falta muito É isso. porque, às vezes, quando fala qualquer coisa disso aí, que o que eu estou entendendo, inclusive, Uhum. que você comentou, é ser absolutamente contra, tem que banir esse tipo Não, de não coisa. tem. É claro, a pessoa precisa de diversão. É Aham. importante, faz parte, inclusive, do aprendizado. A Isso. criança, ela parte do aprendizado dela vem da brincadeira, da diversão, da distração. Aquele momento, inclusive, você está com a cabeça cheia de coisa, pegar alguma coisa para poder mudar o seu foco, inclusive, te ajuda a voltar depois a sair estudar de isso. ficar tão Aham, concentrado aham. no problema e tentar buscar solução para aquilo. Tá? Então, é importante isso, mas não do jeito que é hoje. São Hoje, horas e você horas e pegar, horas, é. pode usar, inclusive tem várias bases estatísticas que demonstram isso, a quantidade de horas que uma criança gasta dentro de uma rede social. Um adulto, nós estamos falando de criança, é só porque É a base. é a base, é o que Uhum. vai fazer. Hoje nós temos uma dificuldade, mas para eu não ter dificuldade amanhã, eu tenho que preparar a criança de hoje. Mas se eu posso pegar o adulto, eu posso pegar a criança, a quantidade de tempo que essa pessoa gasta em uma rede social. E essa conscientização normalmente vem da educação. Uhum. Se você educa a sua criança a gostar de aprender, a gostar de ser curioso, a gostar de explorar, de ler, exatamente, que é o básico. Hoje em Sim. dia, livro está sendo jogado de lado. É. Você traz essa conscientização para, no futuro, ela querer trabalhar, ela querer ser competitiva do lado saudável. Então, assim, é isso que está se perdendo um pouco. E precisa Porque do não- na incentivo educação. da família, porque Isso.
Eu falo que hoje as pessoas leem pouco, e muitas das vezes os pais chegam e falam assim: ah, mas meu filho não lê nada. Eu falei, perfeito. Quantos livros você leu esse ano? Ah, não li nenhum. Então, por Tem que ser que você exemplo, acha né? que o seu filho leria? Você passa o dia inteiro assistindo rede social, por que você acha que ele vai fazer diferente disso? Você é o ídolo dele. Então, precisa ter esse tipo de entendimento de que a leitura traz a liberdade para a pessoa. Eu tenho 2 filhos, quando aprenderam a ler, eu falei para eles, bom, agora o caminho é seu, o mundo é seu, porque você não precisa mais acreditar naquilo que as pessoas te contam. Depende de você vai trilhar o seu caminho. Uhum. E aí a rede social faz exatamente o oposto. Ela começa a te contar a história sem você precisar buscar a leitura. Lá em casa, E aí que é o risco, ela conta o que ela quer. Exato. E contado, e muitas das vezes eu falo que quando você conta uma história, você não precisa mentir para poder distorcer a história. Você pode contar a verdade. Tudo que está sendo falado é verdade. Só que você contou só um pedaço da história. E a partir do momento em que você conta um pedaço daquela história, o que acontece é que você distorce totalmente a ideia que tem por trás daquela história. E aí isso aí acaba trazendo um problema sério. Eu vi um senhorzinho falando assim, saudade da época da Barça. Porque a pessoa tinha que ir atrás da informação. Isso. Hoje em dia tem um Google, que eles chamam de pai dos burros, Uhum. que a informação tá ali, mas será que aquela informação tá realmente correta? Exatamente. Pior ainda. Que Você não precisa nem aham. buscar. Você O chega para ele. GPT emborreceu mais ainda as pessoas. As crianças chegam, fazem um determinado. Um relatório. Ele pega a pergunta que o aham. professor fez, joga no chat Exato, GPT e vi pede isso já. um trabalho de 10 páginas. Uhum. E vem o trabalho, e realmente impecável, muito bom. Só que não aprendeu nada. Meu filho, uma vez, ele Às fez vezes um nem trabalho sobre basquete. Aham. Não sei, tem muito tempo. Ele está com 26 anos hoje. Na época, ele tinha 10, 12, qualquer coisa assim. E ele fez um trabalho sobre basquete e trouxe o trabalho. Na hora que ele trouxe e me apresentou o trabalho, eu falei, não, o trabalho está muito bom. Como você fez isso? Pai, eu peguei lá no Google, na época, não tinha chat GPT, no Google e lancei isso aqui, copiei, colei, não sei o que, mas me explica o que tem aqui. Não sei, eu peguei o que estava na internet. Eu leciono há muito tempo, já fui professor do Josimar, inclusive. A minha esposa também é professora. E aí nós chegamos e falamos assim, mas de jeito nenhum, você não vai fazer isso. Você pode usar, e é evidente, ninguém é contra o uso da informática, da tecnologia para poder dar apoio à educação, mas não pode ser a base, ele tem que ser um apoio. Você vai pegar esse trabalho, você vai ler, você vai escrever aquilo que você pegou ali com as suas palavras. Perfeito, pode colocar, não é problema nenhum. E, inclusive, trazendo fonte. De onde você buscou aquela informação? E esse tipo de incentivo que eu falo que muitas das vezes é passada a responsabilidade para a escola. A escola não traz determinado conhecimento para o meu filho. Não, peraí. A educação ela é dada em casa, não é na escola. A escola culturaliza. É isso que acontece. A gente tinha o tripé da educação humana, ela era baseada na escola, igreja e família. Hoje em dia foi tudo passado para a escola. A escola antigamente, a escola culturaliza, a igreja moraliza e a família socializa. Era isso que era a divisão. Hoje não, a escola tem que fazer tudo. E é impossível a escola fazer, principalmente porque ela perdeu o poder. Porque antigamente existia o respeito do aluno com o professor, que era incrível. Era um negócio, o professor era o professor. O aluno tirou nota ruim, eu tirava nota ruim, minha mãe brigava comigo porque eu tinha tirado nota ruim. Hoje, você é da área da educação. Você viu do professor que fez? Gente, eu fiz muito isso. Se eu não fizesse o dever de casa, ou se eu não quisesse participar do dia lá da educação física, o professor falava, 10 voltas na quadra. E nunca me matou, gente. Sim. Eu fiz várias vezes. Não Sim. sei se vocês viram agora que o Uhum. menino tá traumatizado, chorando, um menino de 5 anos, porque o professor... A quadra deve dar aqui, esse estúdio, é pequenininha, a quadra bem Sim. pequenininha. O professor, como ele não fez o dever de casa, falou pra ele, então agora você vai dar 10 voltas, Sim. na hora da educação física. Porque tem, após sim. a aula, tinha educação física. E aí, a família, o professor foi mandado embora, ele tá respondendo por um processo, porque ele, como professor de educação física, colocou o menino para dar 10 voltas na quadra.
Eu fiquei, oi? Parece brincadeira. Hoje, os pais brigam com o professor porque o aluno tirou nota E ele ruim. não fez tarefa, tá? Ele mentiu Isso. pra família que Aham. tinha feito a tarefa. Diz que a mãe perguntou, e aí, fez seu dever de casa? Não, tá tudo ok, vou pra Sim. escola. E aí Uhum. chegou na escola, ele não fez. A próxima aula era de quê? Educação física. O professor falou, você tá achando que vai jogar seu futebolzinho? Não, você vai dar 10 voltas na quadra. Gente, na minha época era totalmente normal. A família tá assim. Você tem ideia do que você está ensinando para essa criança? É que ele não precisa ter responsabilidade com nada. Ele não precisa fazer E o outro nada, vai ser punido porque pelo seu alguém vai erro. ser punido por Uhum. causa da sua preguiça. Por causa porque você não fez aquilo que era sua obrigação fazer. Uhum. E não é um favor, é a obrigação do aluno fazer o dever de casa. Porque ele não fez aquilo que era obrigação dele fazer, ele virou herói. Exatamente. Ele saiu dali como Diz que ele tá empoderado. fazendo Que um menino desse aí? é psicólogo, tá indo no psiquiatra, que tá tomando já remédio porque ele ficou traumatizado. Já que a gente está complicado. falando de educação, dessas limitações, vamos voltar ao menino da bola. Com esses conflitos aí e com os problemas que estão sendo gerados, vamos para solução, professor. Qual seria as possibilidades de solução para esse conflito mais rápido ser encerrado? Eu acho que é sentar na mesa e discutir. Aquilo que deveria ter sido feito antes de sair dando canetada para todo lado, e que depois, na hora que viu que não tinha Esse poder não todo. tinha esse poder todo, ele tentou fazer, é isso, é tentar negociar. É claro, como eu falei, eu entendo a posição dos Estados Unidos de ter uma balança comercial Sim. desfavorável para poder manter o padrão dólar, que é importante para o mundo, não é só para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um benefício especial por isso, tá? Mas o mundo precisa ter um padrão monetário que equilibre as forças. Porque se não tiver isso, o que me diz que o euro vale mais do que o real? Tem que ter um meio de conversão que me fala, olha, não, peraí, eu convertendo esse nesse aqui e o outro no mesmo padrão, eu tenho como equilibrar isso. Eu entendo o desconforto dos Estados Unidos com a balança comercial desfavorável com todos os países do mundo. Tá? Então, e precisa ter isso. Mas não é dessa forma que resolve. Como a gente fala, mas a gente estava falando, inclusive, da parte política, como você resolve um problema político? Conversando, dialogando, com a cabeça aberta, entendendo que os Estados Unidos têm uma dor que precisa ser resolvida, o mundo tem uma dor que precisa ser resolvida, o que todo mundo junto pode fazer para poder resolver isso? É claro, os Estados Unidos vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou a China vai ter que abrir mão de alguma coisa, o Brasil vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas a gente consegue gerar um equilíbrio mais importante. Mas a dificuldade é exatamente isso. Todo mundo quer o melhor resultado possível para ele. E o Professor, restante que para resolve. sua área agora está tendo mais oportunidades, né? Sim. O mercado de capitais ele veio crescendo de forma significativa. Só para poder ter uma ideia, no meio da pandemia, lá em 21, qualquer coisa assim, a Bovespa fez lançou uma nota informando que pela primeira vez na história nós tínhamos 1 milhão de pessoas com conta aberta em Bolsa de Valores. Um número importante, realmente, eu concordo, é indiscutível. Tá? Só que entende o seguinte, nós somos 220, 230 milhões de habitantes. 1 milhão de pessoas com conta aberta é 0,5% da população. Nos Estados pouco Unidos, demais. nós temos em torno de 60%, 65% da população com conta aberta em bolsa e com movimento. Lembrando que conta aberta em bolsa não significa que a pessoa tem movimento financeiro ali. Verdade. Ele simplesmente abriu a conta e fala, não vou querer mexer com isso, não. Pronto. A conta dele está A aberta. maioria nem entende, né? Isso. Esse que é o grande problema. E isso vem crescendo de forma vertiginosa. E é claro, do mesmo jeito que a gente falou de fake news, muita gente aproveitou esse crescimento de forma errada, tentando vender sonho. A gente estava falando, todo mundo quer ficar rico da noite para o dia. Então, falando de um determinado produto que gera uma rentabilidade extraordinária, um sonho de rentabilidade. Não existe isso. O pessoal fala de 10, 12, 15% ao ano de rentabilidade. É impossível a pessoa fazer isso. Não de uma forma controlada. Tá? Eu posso chegar e falar assim, comprei um bilhete da loteria, gastei, sei lá, R$10, não sei quanto custa um bilhete, mas gastei R$10 no bilhete da loteria, ganhei 10 milhões de reais. Então eu multipliquei por 1 milhão de vezes o meu patrimônio. Mas eu não tenho controle. Não. Isso foi acaso. Eu não tenho como
Eu não vou fazer um vídeo para poder divulgar explicando como que você faz para poder ganhar na loteria. A bolsa, Eu- já eu- investir na bolsa é muito estudo, é muito cansativo, É, muito, não é da Você tem noite que pro entender do que dia. você está Aham, comprando uma sim. empresa. Você não é. As pessoas entendem o mercado como sendo puramente especulativo e não é. Quando eu entro no mercado de bolsa para poder comprar a ação de uma determinada empresa, eu acredito no crescimento Daquela daquela empresa. empresa. E pode ser qualquer empresa. Pode ser a Petrobras, pode ser a Vale, o Banco do Brasil, pode ser Se fosse desse jeito, seria muito a fácil. cantina da escola. Exatamente. É uma empresa. Por que eu compraria uma participação na cantina da escola? Porque eu acho que a quantidade de alunos vai crescer, o preço da matéria-prima tende a reduzir, o volume de venda está aumentando, os pais começam a comprar online e por conta disso acaba tendo facilidade de venda, os Tem pais algum não querem... atrativo. Tem alguma coisa que me Sim. trouxe... Eu estou analisando dados econômico-financeiros daquele negócio para poder falar, aquele é um bom negócio. Uhum. Ele tem potencial de crescimento e eu vou investir nele. Normalmente tem que ser mais palpável. Sim. Senão você não... Isso. A cantina Não da escola acredita. não tem dado publicado, mas Isso. as empresas listadas em bolsa, elas Sim. têm todas as informações dela, ou as demonstrações financeiras, publicadas num instrumento de grande circulação qualquer. Então, se eu quiser saber qualquer informação financeira de qualquer empresa listada em bolsa, eu tenho hoje. Agora, não adianta eu ter aquele dado, eu não consigo transformar o dado em informação. Ou seja, eu não consigo tirar aqueles números ali e trazer alguma coisa que eu consiga analisar. E, como eu vou pegar o exemplo da cantina da escola, é razoável eu chegar para você e falar, vamos comprar a cantina da escola 10 horas da manhã e vender elas 3 horas da tarde? Entende que se eu falar isso de qualquer outra empresa, Impensável. beira E é o que você falou no começo. As pessoas normalmente fazem o jogo errado. Quando sobe, quando desce. Isso. E é o contrário. Exatamente. Vai muito na contramão. A partir do momento em que você analisa o mercado, você tem como enxergar o horizonte. Você não está na praia, você está enxergando o horizonte. E aí, quando você enxerga o horizonte, você tem como chegar e falar, olha, determinada empresa tem um potencial de crescimento por inúmeros fatores, como eu falei. O custo de mão de obra ou de insumo está sendo reduzido, o consumo daquele produto está aumentando e tende a aumentar cada vez mais, quer seja por inteligência artificial, quer seja por... Independente do fator, mas você está fazendo o seu estudo. A empresa tem uma gestão favorável que vem trazendo um resultado importante para ela e consistente. Poxa, eu vou comprar essa empresa. Ela está num preço bom. Ela vai ter um desenvolvimento? Vai. Não Mas sei tem quando. que aplicar e aguardar. É o Isso, que exatamente. As eu não pessoas sei não têm quando que isso vai paciência de acontecer. aguardar isso acontecer. Exatamente. Eu não sei quando que vai ter esse Uhum. crescimento. O exemplo da cantina. Eu comprei a cantina da escola com essa ideia de crescimento. Eu não sei quando que ela vai virar sei lá, um McDonald's da vida. Mas eu sei que vai chegar lá. É questão de tempo. Então, eu estou comprando uma empresa porque eu acredito naquela empresa. No podcast do Josimar, quando ele fez o primeiro episódio do podcast, eu tenho certeza que ele não imaginava chegar no tamanho que vai chegando, mas acreditou no potencial, entende que tem trazer esse nível de informação, esse conhecimento para a população, trazer esse tipo de coisa, não só traz um resultado para o negócio, mas traz um resultado para a população, ele investiu no projeto. E vem investindo e olha o sucesso que é. Já há quantos anos? Tem 2 anos e pouquinho já. Pois é, há 2 anos. Hoje já é o episódio 73. Pois é. Você vê aqui no terceiro. Isso. Nossa, com 73 episódios e com um potencial de crescimento ainda incrivelmente grande daqui para frente. Quando eu vim aqui a primeira vez, se não me engano, não tinha patrocinador. Era algo que era meio na cara e na coragem. Hoje tem patrocinador, que por sinal eu acabei conhecendo da Tinta, porque da última vez a gente comentou a respeito disso, eu fui fazer a reforma num imóvel meu e eu usei o produto deles e por sinal muito bom, tá? Eu até agradeço pela indicação. Mas eu tenho esse potencial de crescimento que tem que ser visto. Quando a pessoa compra uma empresa, ela está acreditando que aquela empresa tem condição de desenvolver, de entregar resultado no futuro e um resultado substancial melhor do que
o custo de oportunidade que você tem investindo em outras coisas. Professor, podemos falar dos seus projetos? Tem a Ibra, agora tem o banco. A gente já pode falar do banco já? Podemos falar sim. Quando que vai chegar esse banco aí para nós? Eu quero ser correntista. O Fábio também gosta de entrar no banco novo. Nós estamos organizando um banco digital. É um banco digital que ele tem um perfil diferente daquilo que tem normalmente. Eu não posso divulgar muito detalhe, até por restrição do próprio Banco Central, mas a ideia, a filosofia por trás do banco, esse aí, faz parte do nosso projeto, está divulgado, inclusive, dentro do planejamento estratégico. A gente vai trabalhar muito forte com a área do microcrédito, mas um microcrédito, vou falar assim, sustentável. Então, a ideia não é simplesmente emprestar dinheiro para endividar as pessoas. Não é endividar. Eu falo que, eu até brinco, eu vou trabalhar no formato oposto do que o banco normalmente trabalha. O banco normalmente quer endividar ao máximo as pessoas e sangrar ao máximo o cliente para poder trazer o melhor resultado possível para ele. E o que eu quero é ensinar a pessoa a usar o crédito de forma sustentável. Crédito é importante. As pessoas, as empresas, precisam do crédito para poder crescer. Eu até comento, se alguém chegar lá e quiser comprar um financiamento para poder comprar um aparelho de TV, um telefone celular ou qualquer outra coisa desse jeito, eu não tenho linha de crédito para ele. A pessoa chega lá, quer comprar uma máquina de costura, quer comprar um trator, um drone para o agronegócio ou qualquer coisa. Eu tenho esse aí. Vai trazer resultado. Eu falo que é aquilo que o que ele está financiando dá conta de pagar a parcela do financiamento dele. Bacana. Então, assim, o que eu quero com o crescimento do meu negócio? Eu e o Fábio, nós vamos procurar o senhor para a gente montar um estúdio maior. Viu? Perfeito. Aí, Excelente. Fábio, teremos crédito lá. Tamo junto. Eu falo, como que vem o crescimento desse negócio? Hoje eu vou ter alguém que vai bater na minha porta querendo comprar uma máquina de costura financiada. Daqui a 1 ano ou 2, esse mesmo cara vai para poder financiar 10 máquinas de costura. Eu não quero ganhar o dinheiro sangrando o meu cliente. Eu quero fazer ele crescer e aí a gente crescer junto. Tanto que eu estou criando uma plataforma educacional ligada diretamente ao banco e eu vou trazer todo a parte de planejamento pessoal e empresarial financeiro para essa pessoa. Inclusive de controle de estoque e tudo mais. Daquele empréstimo. Exato. E aí o que eu faço? Quanto mais o grau de entendimento dele, ou seja, quanto mais curso ele fez, quanto mais evoluído ele está nessa plataforma, menor a taxa de juros que eu cobro dele. Bacana. Maior o limite de crédito que eu dou para ele, para poder desenvolver o projeto dele. Então, como eu até falo, não é porque eu sou instituição de caridade, não. Entenda que se esse cara tem um conhecimento maior, ele me gera menos risco. Ele vai te dar mais retorno também. Se o meu risco é menor, eu posso cobrar uma taxa menor. A sua escola, ela é proprietária de uma escola, na linha educacional. Então, pode sentar com o Crosara depois. Tá vendo? Então, assim, tudo isso aí, o nosso projeto é baseado nisso. Para poder apoiar isso, eu montei uma outra gestora, que é exclusivamente para poder criar um ecossistema para poder dar o apoio a isso. E, além disso, tem a Ibra, que já funciona há algum tempo, é o maior family office da região, mais bem conceituado, já tem 12 anos a Ibra como multifamily office fundado em Goiânia e sempre teve a matriz em Goiânia. Então, hoje a gente tem um atendimento a 500 famílias, qualquer coisa, 600 famílias que a gente atende hoje, exatamente nessa ideia de criar o conforto da pessoa. Então, até às vezes a gente brinca, a gente chega e fala assim, com qual idade você quer aposentar? E aí o cliente fala assim, não, mas eu não quero aposentar, eu não quero parar de trabalhar. Eu falo assim, não, entenda a aposentadoria como a não necessidade de continuar trabalhando para manter seu estilo de vida. Se você quiser continuar trabalhando, pode continuar. Okay. É um direito seu. Só que você não precisa mais trabalhar para manter seu estilo de vida. É uma coisa bem diferente. Das surpresas que acontecem pelo percurso, né? Exato. Então... E aí tem que ter preparo para isso. E o planejamento, a gente fala muito, ele varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Um rapaz de 20 anos de idade, solteiro, sem filhos, ele tem uma certa necessidade. Ele casou, ele tem outra necessidade. Tem filho, ele tem outra necessidade. Separou, ele tem outra necessidade. Eu não sei, vai mudando, a vida da gente muda. Então, esse planejamento, ele precisa sofrer ajuste. O mercado muda. Trump da vida resolve mudar
o mercado inteiro, como a gente está falando aí, e ele precisa estar preparado para isso. Como eu falei, crise vai acontecer em diversos momentos da história. Você está preparado para isso? O seu ramo de atividade pode sofrer com uma determinada crise, ou a sua empresa, ou você pessoalmente pode ter um problema de saúde, um problema de um acidente, sei lá. Você está preparado para isso? A gente usa muito isso. Dentro do Family Office, a gente trabalha muito essa ideia. As pessoas enxergam muitas vezes o Family Office como investimento. Investimento é um dos pilares que a gente tem. A gente trabalha com 6 pilares diferentes. Vai proteção, sucessão, a parte de investimento líquido, de investimento ilíquido, imóveis e outras coisas. Então, assim, é uma área muito legal. E como você estava falando, o crescimento dessa área é impressionante. É realmente impressionante o quanto esse mercado vem desenvolvendo. E isso traz oportunidade para inúmeras pessoas de trabalhar nessa área. Hoje, o que inibe boa parte do nosso crescimento não é a ponta cliente. O que inibe o nosso crescimento, muitas das vezes, é mão de obra qualificada para poder desenvolver o trabalho com a gente. E quando você pensa no mercado brasileiro hoje em dia, você falar isso, fala, é loucura, não é possível. Você tem cliente sobrando e você não está dando conta de atender aquela clientela. Hoje em dia, para a gente, acontece isso. Hoje em dia, eu tenho tanto que o nosso atendimento, rede social, marketing, é relativamente baixo, porque se entrar um volume muito grande de cliente, te falo que todas as pessoas no planeta precisam de um planejamento Eu financeiro. lembro quando você esteve aqui, que eu até brinquei com o senhor, pessoal, vamos patrocinar. Você falou, Mário, eu não posso pegar mais nenhum cliente. Eu não posso. O meu crescimento orgânico, eu tenho dificuldade de atendimento. Agora, com o banco, orgânico, o senhor vai precisar de visibilidade, mas aí diferente. É diferente. Aí nós vamos um trabalho de massa, né? Aí eu quero, ainda não pode falar o nome, eu quero o display ali do banco aqui. Vai né, ter, Fábio? Pode ficar tranquilo. Bem na frente aqui. Professor, muito obrigado. Esteve aqui no 3º episódio, sempre deu aquela força pra gente. Aliás, sempre que eu precisei do senhor, o senhor sempre teve... Eu lembro quando eu estava na Unip, os primeiros eventos, o senhor participou, eu lembro que eu fiz um congresso na universidade e depois eu fiz um evento na antiga Brasil Telecom e precisava de 2 palestrantes, o senhor aceitou na hora, comecei o projeto do podcast, eu vim no 3º, vim no episódio 60 e hoje está no episódio 73 e eu espero que volte mais vezes, a casa está aberta para o senhor. Vai ser um prazer. Mais uma vez, muito obrigado por estar sempre trazendo esse conteúdo aqui que a gente quase não dá conta nem de falar, né? Você gosta de ouvir e de assistir. Obrigado, Amanda. Obrigada. E você que ficou até aqui, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo episódio.